Olá, meu nome é Adriana, eu moro em Brasília e a intenção de gravar esse vídeo é para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu tenho uma doença que chama espondilite anquilosante e que ela comete as articulações, causa muitas dores e também a parte do sistema digestivo. Há um tempo atrás, foi quando eu tive o diagnóstico. Na verdade, desde os meus 18 anos eu venho tendo sintomas que era no meu sistema digestivo principalmente. E sempre fiz endoscopia todo ano desde então. Então tem muitos anos que eu faço endoscopia todo ano. E o médico não entendia por que meu estômago era tão inflamado e não dava H. pylori, não dava nada. E um estômago totalmente inflamado. E devido a isso se agravou e veio outros sintomas da doença que foi inflamar toda a minha articulação e eu ia ficar bem ruim de saúde. Fui para um reumatologista que fechou o diagnóstico e me encaminhou para um médico para fazer colonoscopia e para olhar o meu intestino. E neste exame foi mostrado que eu estava com colite. Foi feito biópsia e meu estômago muito inflamado, saía sangue, catarro, tudo isso estava acontecendo. E eu também estava bem debilitada fisicamente, fui pro Hospital Sara fazer fisioterapia. O fisioterapeuta que me atendeu no primeiro dia, inclusive, achou que fosse atender uma pessoa que estivesse de cadeira de rodas. Não porque eu não tivesse condições e não conseguisse andar, mas meu corpo estava tão inflamado que as dores me limitariam a caminhar. E realmente eu estava assim, meu esposo me ajudava a caminhar. E eu fui buscar alternativas que me ajudassem a ter saúde novamente. A não tratar apenas os sintomas da doença, mas tratar a causa. E uma amiga me sugeriu que eu fosse um médico, um ortomolecular, que fizesse um exame do meu organismo num todo. E ao mesmo tempo eu estava conhecendo a palavra de Deus, eu estava conhecendo o poder de Deus na minha vida. E eu comecei a orar para que o Senhor me direcionasse, me mostrasse qual era o caminho que eu deveria seguir, qual era o tratamento que eu deveria fazer. Porque as opções que eu tinha pela medicina não eram muito boas, porque era um tratamento para a vida toda, que limitaria a minha vida, que me limitaria de ser mãe, que me traria efeitos colaterais. Eu iniciei com a sulfasalazina, que é um medicamento como se fosse uma quimioterapia via oral, e me trazia muitos efeitos colaterais. Até que eu fui esse médico buscar uma linha mais natural de tratamento, e ele me fez algumas orientações. E aí eu cheguei em casa e fui orar, e Deus usou meu marido para falar, para me direcionar para a mensagem de saúde. Eu sou da Igreja Adventista e nós temos muitos livros que falam sobre saúde, que falam sobre estilo de vida, que falam que Deus nos aconselha. E ele me deu o livro e eu comecei a ler, e bateu muito com o que aquele médico tinha me dito, e isso despertou o interesse, que eu falei, se em casa eu posso ter mais luz, eu vou buscar esse conhecimento. E aí eu fui lendo e fui entendendo que eu precisava mudar o meu estilo de vida, que o meu intestino e o meu estômago eram inflamados porque eu não cuidava deles como eu deveria, que tinham vários hábitos ruins que ia me deixar cada dia mais doentes. E aí meu marido chegou em casa e aí ele falou comigo, e aí eu falei, eu preciso mudar, eu preciso tentar, porque eu não quero ser doente, eu não quero ficar doente, eu não quero sentir dor, eu quero ter a saúde de volta. E a partir do momento que eu já fui tirando algumas coisas, inicialmente eu tirei as farinhas brancas, eu tirei o açúcar, eu tirei industrializados, comecei a comer alimentos orgânicos, e aí foi todo um processo até eu começar a retirar outros alimentos, como alimentos de origem animal, e realmente o meu intestino foi desinflamando. E aí o primeiro resultado positivo que eu tive é que fui fazendo a minha colonoscopia, depois de um ano já não tinha mais úlcera e já não tinha mais colite. E aí eu repeti depois, porque o médico ele falou, Adriana, é inacreditável em um ano o intestino cicatrizar com uma doença inflamatória como você tem. Uma pessoa normal, sem uma doença inflamatória,
Já não é muito fácil porque a gente usa o tempo inteiro o intestino. E aí eu falei, o problema está aí. Por a gente tem que seguir alguns cuidados que que o nosso intestino e o nosso estômago são necessários. E a partir do momento que eu fui tendo esses cuidados, que são não comer industrializados, alimentos açucarados, alimentos que têm glutamato monossódio, eu fui comendo o mais natural possível. E aquele alimento, na verdade, ele me nutria e ele não me deixava doente. Alimentos de origem animal, alimentos gordurosos, frituras. É uma série de alimentos que a gente hoje consome de forma demasiada e que vai inflamar o nosso organismo. E quando eu fui desinflamando meu sistema digestivo, eu fui melhorando e eu fui tirando medicações. E os médicos foram vendo resultados maravilhosos. E, inclusive, eles chegavam a questionar se realmente eu tinha doença. E uma coisa importante a gente fazer é não produzir fermentação no nosso estômago, que fazemos isso sempre. E o que produz fermentação no nosso estômago? Alimentos com açúcar, alimentos com vinagre, como ketchup e mostarda, comer entre as refeições, tomar líquido diante das refeições, misturar verduras e frutas, beber bebidas geladas. A gente tem que ter todo esse cuidado porque o nosso estômago precisa repousar. Uma coisa que foi muito importante para mim foi não dormir de estômago cheio, deixar fazer a digestão para que o meu estômago repousasse durante a noite. E tudo isso foi melhorando a minha qualidade de vida. E aí foi todo um processo que eu fui caminhando e cada vez mais eu fui tendo mais conhecimento sobre a mensagem de saúde, sobre os remédios naturais de Deus, que é repouso, atividade física, luz solar, comunhão com Deus, a gente confiar que o Senhor está guiando a nossa vida, tomar água, respirar ar puro. São remédios simples que Deus nos deu para usufruir, para que a gente tivesse saúde. E numa rotina corrida que vivemos, a gente não dá importância. E as pessoas têm adoecido cada vez mais, têm tido depressão. Hoje você escuta, os pedidos de oração são todos sobre saúde. E Deus quer que a gente saudável. E na Bíblia ele já fala, ele já traz muitas orientações para que sejamos saudáveis nessa terra, em que possamos ter ao nosso dispor alimentos que vão nos nutrir. Muitas pessoas perguntam e falam: sua alimentação é cara? Não, ela não é cara, ela é barata e simples, porque eu como alimento, eu como legume, eu como os grãos integrais, as castanhas, as frutas secas e frutas. Então, não é caro, é simples e barato. A gente que, diante da indústria, ficamos com essa visão que industrializado, aquilo que a gente vai lá e desempacota, é o mais prático. Não, ele não é prático, porque ele vai te adoecer. E aí a sua vida, eu que passei por dificuldade de saúde, ela fica bem mais difícil. E quero compartilhar agora para finalizar. E eu vou, os exames, vocês vão ver os meus exames, eu vou mostrar na tela para vocês compararem, verem a bênção divina. A minha irmã descobriu um câncer de estômago no começo do ano. E eu acabei ajudando muito, ela tem 2 filhos, e assim, acabei sendo suporte. E foi corrido, assim, foram dias muito difíceis, porque na semana que ela descobriu, ela já fez cirurgia e descobrimos que era um câncer grave, que ela ia ter que... Ela tirou boa parte do estômago, ela ia ter que fazer uma quimioterapia muito forte, já tinha causado um pouco de metástase em volta do estômago. E eu acabei de nervoso, como o meu sistema digestivo é o meu ponto fraco, eu acabei tendo úlceras no estômago, e vocês vão ver. Aqui mostro a vocês a úlcera que eu tive no estômago. E eu já conheço muito bem, eu tive uma caminhada e como que os médicos tratam o estômago. E o tratamento, a opção que eles dão, acaba dificultando a nossa absorção. Então, assim, eu tinha anemia crônica, eu tinha várias dificuldades de absorção de vitaminas. E agora que eu estava bem, eu falei, vou voltar a tomar aqueles remédios
que me causam má digestão, que por mais que tirem a dor do estômago, causam má absorção. E eu queria continuar no caminho em que eu vinha seguindo, um caminho natural, um caminho em que eu mudei a minha vida, o meu estilo de vida, e eu sabia que o meu estômago era outro estômago, em que ele poderia ser tratado mais fácil pela forma que eu trato hoje. E aí eu perguntei ao professor Manuel Tapia como que Deus recomendava uma pessoa que estava com problemas no estômago, com úlceras, como tratar. E a recomendação que o professor Manuel Tapia me deu foi comer 3 azeitonas antes das refeições. E assim eu comecei a fazer, eu sentia muitas dores. Então eu tomei mais cuidado ainda com a alimentação para não causar fermentação no meu estômago. E eu utilizei as 3 azeitonas em todas as refeições por um mês. E eu comecei a ver o meu estômago melhorando. Nesse período eu estava soltando catarro pelo intestino também. E aí eu vi que esse catarro não estava mais vindo. E aí eu vi que ele estava melhor, que eu não estava sentindo dor. E aí eu diminuí para 3 azeitonas em jejum. E até hoje eu tomo. Então tem 4 meses. Eu tomei um mês, 3 azeitonas antes de todas as refeições. E mantenho pela manhã 3 azeitonas toda manhã. E aí eu fui refazer o meu exame e deu que a úlcera está cicatrizada. E dá pra ver no outro exame o meu estômago bem escuro. E aqui não, um estômago claro, um estômago bem mais saudável. Eu sei que a doença inflama o meu estômago. Eu sei que o meu estômago é um órgão muito sensível no meu organismo e que eu preciso cuidar dele. Então, as 3 azeitonas, ela não é suficiente se você não muda todo o estilo de vida. Se a gente não busca os remédios que Deus tem pra gente. Se a gente não busca cuidar do nosso templo, que somos templos do Espírito Santo, de uma forma como um todo. Né? A gente é corpo, a gente é mente, a gente é espírito. E para Deus direcionar a nossa vida também, Ele precisa conseguir falar conosco, Ele fala pela nossa mente, a nossa mente também precisa estar pura. Eu espero ajudar, eu espero ter conseguido trazer um pouco da minha história e às vezes conseguir ajudar com que vocês reflitam e que vale a pena. Antes de que as azeitonas fossem um remédio para o meu estômago, eu tive que mudar todo o estilo de vida. Eu tive que mudar os meus hábitos alimentares e os meus hábitos de vida, e a minha comunhão com Deus, ela cresceu de uma forma muito grande, porque eu vi-o agir. E Deus não vai fazer por nós o que cabe a nós fazer. Tanto que a oração é orar mais ação. Então precisamos cuidar do nosso corpo, que somos templo dele. E precisamos ter esses cuidados que faz uma grande diferença para a nossa saúde. Eu me despeço aqui e desejo que todos tenham saúde e que as bênçãos do Senhor sejam grandes na vida de vocês.